Olá, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao programa Sala Pastoral. Que bom te receber novamente aqui para continuar refletindo, escutando, sendo inspirados por essa nova série Promessa Global. Estamos conversando com o pastor Adelmilson sobre o que significa a promessa global e o que a promessa global tem já, o caminho que ela já tem caminhando durante esse tempo. Então, fique ligado porque no episódio de hoje nós vamos começar a falar um pouco sobre o que Deus está fazendo na Índia. Então, não perca porque depois da nossa vinheta a gente está de volta. Estamos de volta aqui no programa Sala Pastoral, dessa vez para conversar sobre o que Deus está fazendo na Índia. Mas antes de começar aqui o nosso episódio, eu quero pedir para que você possa deixar o seu like, que você comente, que você também compartilhe esse programa para que mais pessoas, mais promessistas estejam por dentro daquilo que Deus está fazendo no mundo. E eu também quero te lembrar para que você possa ser um amigo da missão. Você sabia que você tem a oportunidade de contribuir com a TV Viva a Promessa para que a gente possa continuar produzindo conteúdo para que você possa ser abençoado, para que a sua família seja abençoada. Então, você pode escanear aqui o QR Code ou fazer o seu Pix através da nossa chave. Bom, pastor Adelmilson, seja muito bem-vindo para o nosso terceiro episódio dessa série, pastor. Amém. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, povo promessista, a paz do Senhor, pastor Santiago. É uma alegria estar com vocês nessa jornada, são 4 episódios sobre o movimento Promessa Global. E pela graça de Deus, falaremos hoje sobre a Índia, contando um pouco do que foi aquela viagem onde estivemos com alguns colegas nossos, né? Pastor Irgledson, pastor José Lima, que trabalha em Portugal, pastor Márcio, que trabalha na Inglaterra, e o pastor Felipe José, que é da Convenção Paulistana Central, esteve nos acompanhando também numa viagem que foi assim marcante para todos nós. Amém. Pastor, Deus tem feito muita coisa na Ásia, né? Através dos promessistas, através da promessa. Mas eu queria que você possa nos contar aqui como surge esse projeto na Índia, que já tem vários anos, né, que a promessa tem trabalhado nesse país. Verdade. A Igreja Adventista da Promessa, ela está presente na Índia há alguns anos. O pastor Márcio e a esposa, a missionária Karen, eles foram treinados por uma missão no Brasil, chamada Missão Horizontes. Esta missão, de alguma forma, proporcionou a ida deles para alguns países, entre esses países a Índia. O pastor Márcio foi para a Índia, trabalhou um tempo e retorna ao Brasil. Ao retornar ao Brasil, o pastor Márcio é promessista de berço. Então ele retorna ao Brasil, em contato com a Igreja Adventista da Promessa. Então nessa época eu já estava na diretoria geral, eu era secretário-geral na gestão 2008-2011. Naquela gestão foi firmada uma parceria com a Junta de Missões para estabelecer projetos na Índia. Então, o projeto na Índia começa com o pastor Márcio, com a sua esposa Karen. Eles iniciam o trabalho na Índia e o trabalho durante esses vários anos, né, o projeto cresce, né, ele se desenvolve. E nós estamos numa fase importante agora que é de expansão da igreja dentro da Índia. Nós já temos uma igreja e agora na fase de expansão. Que bom, pastor, que legal conhecer um pouco aí essas origens, né, do projeto. E qual foi o interesse missionário dos irmãos, né? Como eles se interessam pela promessa em todo esse processo, pastor? Começa então com o discipulado de dois irmãos indianos, tá? Você vai visualizar aqui a foto deles, né? Nós tivemos o primeiro promessista, o Pankaj. O segundo promessista, praticamente eles vieram juntos para a promessa, ali no momento de discipulado,
é o pastor Ananto, que já esteve aqui na TV Viva Promessa, esteve conosco na Assembleia Geral de Aracaju, né, no ano passado, juntamente com a sua família. Então, esses irmãos começam a ser discipulados, se tornam promessistas, líderes promessistas, e eles estão pregando o evangelho em algumas regiões ali da Índia. Hoje, a nossa igreja está organizada no sul da Índia. Inclusive, nós temos o documento de nossa igreja, temos o documento. Registramos a Igreja Adventista da Promessa, isso já tem alguns anos, na Índia. Chama-se Igreja Adventista da Promessa, registrada no país. Temos também uma estrutura mínima, e eu prometi lá atrás, quando o pastor Ananto esteve aqui, que nós iríamos comprar um terreno na Índia, iríamos mostrar aqui a documentação do terreno. Tiago, sobe aqui para nós a documentação para o povo visualizar, tá bom? Olha aqui, este é o documento do terreno que nós compramos na Índia, porque a igreja está crescendo na Índia. Há um interesse missionário muito grande. Veja, por exemplo, os cultos que nós temos, tá? Nessas fotos vocês vão verificar os cultos que nós estamos fazendo, batismos. Eu tive a oportunidade, o privilégio, irmãos, de entrar num lago e batizar um irmão e uma irmã indianos. Eles eram hindus, eles adoravam deuses estranhos e agora eles adoram o Deus dos céus e da terra. Olha aqui esse momento de batismo. O pastor Felipe teve a oportunidade de batizar também. Então, nós estamos observando o interesse missionário, interesse para com o discipulado, para com a formação de lideranças. O pastor Ananto tem conversado conosco sobre a construção de salas para treinar pessoas, porque estamos nesta fase de treinar pessoas nesse terreno que vocês estão vendo, tá? Treinar pessoas num predinho que nós precisamos construir aqui para que elas alcancem os outros estados da Índia. Mas, no momento, nós podemos contar com várias pessoas que estão sendo discipuladas, inclusive estão sendo batizadas das águas. Então, hoje nós temos treinamento continuado, discipulado para novos membros, e a Igreja Adventista da Promessa está com um novo mover, com um novo ímpeto para a missão, a partir de Trivandrum. Vamos colocar aqui também, olha no mapa onde está a nossa igreja localizada. Depois desse ponto, você pode verificar que o Oceano Índico está embaixo, não tem mais porção de terra depois. Nós estamos, se nós pudéssemos localizar o fim do mundo para um promessista brasileiro, o fim do mundo seria onde nós estamos agora, né? A gente sempre brinca que aqui, Santi, é o fim do mundo, né? Então nós chegamos na última porção de terra do planeta. Que legal, pastor. Que interessante isso, que eles não têm somente uma percepção de receber, né, missionários ou conteúdo, mas sim de formar uma liderança própria, né? O quão importante isso é para o país, pastor, que eles tenham a sua própria liderança à frente. Então, o pastor Ananto, ele é professor de teologia. É uma pessoa instruída, engajada na missão. Então, todas as vezes que a gente encontra o pastor Ananto, ele fala: o meu desejo é ter uma sala de aula para treinar novos discípulos de Jesus. Tá? E Deus está nos ajudando, irmãos. Já compramos o terreno, vocês ajudaram, compramos o terreno. Agora mesmo, nós compramos um veículo. Fizemos a campanha para comprar um carrinho, um veículo. Tá? Nós vamos subir, olha as fotos aqui, olha, do veículo que nós compramos. Eu tive a oportunidade de ir lá na agência com o pastor, quando nós compramos esse veículo. Ele entrou no veículo, saiu dirigindo, em glorificação a Deus dentro do veículo. Uau. Pode ver através desse pequeno vídeo que a gente vai soltar aqui, olha. Veja como o pastor saiu glorificando a Deus. Glória a Deus! Glória a Deus! Estamos saindo aqui. O carrinho que Jesus nos deu aqui na Índia, é a Igreja da Promessa. Como eu sempre gosto de falar, do porãozinho da casa do João Augusto Silveira para o mundo. Vamos chegar muito mais longe ainda, para a glória de Deus. Glória. Oh, meu Deus, tantos anos, 15 anos andando em cima de uma motinha, 2 filhas grandes e uma esposa.
falando, moço. Tá falando. Porque o interesse do pastor é justamente levar a mensagem do evangelho para outros lugares. Então, nós estamos treinando pessoas na igreja local, estruturando a igreja, compra do terreno, compra do carro. A igreja tem também, são cerca de uns 80 irmãos na Índia. Eles se esforçam o máximo que eles podem para levar as ofertas. Fazem filas, Santiago, para ofertar. Só que as ofertas são pequenininhas, são poucas. Em importância de valor, né? Se comparado com o real, tem menos valor. Se comparado com o dólar, então tem menos valor ainda. Mas fazem filas, homens, mulheres, crianças que levam oferta. E eles ofertam. Eles têm um pequeno caixa para ajudar os necessitados, numa emergência, para fazer uma obra missionária, eles têm lá. Eles são ofertantes e dizimistas lá na Índia. Mas parte do recurso ainda vai do Brasil, tá? Então nós estruturamos a igreja para evangelizar, tá? Para ganhar almas. E veja, por exemplo, olha um culto nosso aqui, olha o tanto de crianças. Veja o número de crianças assentadas, elas recebem um lanchinho e um copo de suco e elas ficam muito entusiasmadas, né? São pessoas que moram na redondeza. Olha o número de mulheres, por exemplo, no culto. Veja aqui a irmã, que é a líder das irmãs lá, tá? É a irmã Adita, é a líder das irmãs, entusiasmada com a pregação do evangelho. Uau. Então a nossa igreja está crescendo em todas as áreas. Tem irmãs cuidando de irmãs, ainda não temos jovens cuidando de jovens, mas nós já temos uma irmã que cuida das irmãs, tá? E o pastor Ananto, que é um pastor excepcional, o Pancage, que é um homem de Deus. Se Deus permitir, a gente vai trazer o Pancage para o Brasil. É um jovem de 30 e poucos anos, solteiro, engajado na missão de Deus, né? Então a gente está muito entusiasmado com o que Deus está fazendo na Índia. Amém, pastor. Eu queria que você pudesse nos descrever aqui como você descreveria como é a igreja indiana, pastor. Você teve a oportunidade não só de visitar aí os irmãos, né? Mas sim também de participar aí dos cultos, das celebrações. Qual foi a sua percepção, assim, o seu análise de como é a igreja indiana, pastor? Para entendermos melhor a igreja da Índia, é importante entendermos um pouquinho da sociedade indiana. É um povo acolhedor, não é um país inseguro. Se compararmos com alguns países do mundo, inclusive com o Brasil, a Índia não é um país inseguro. É um país que tem mais segurança do que o Brasil. Então, a sociedade ou as pessoas se movimentam de um lugar para o outro, às vezes de manhã, à tarde, à noite, e pasmem, de madrugada. A gente encontra muita gente de madrugada na rua, andando, muita gente. Então, eles têm a segurança para andar qualquer hora do dia e da noite, bem como é um país muito populoso. E a principal religião indiana é o hinduísmo. Então, tem o hinduísmo e tem o islã. O hinduísmo é muito forte. E as doutrinas do hinduísmo, as pessoas trabalham muito com a ideia do karma, de sofrimento. Elas estão sofrendo porque em alguns momentos do passado, alguma vida do passado, elas fizeram alguma coisa errada e elas estão pagando, né, nessa existência. E se elas forem melhores nessa existência, elas vão poder se reencarnar numa outra existência e terão uma vida melhor. Então, essas crenças, elas são, por vezes, influentes para um indiano. Então, o sofrimento, por exemplo, a ideia de sofrimento que ele tem não é a ideia que nós temos no Ocidente, de sofrimento. Então, para ele, o sofrimento não é encarado como nós encaramos o sofrimento. As privações lá não são encaradas como nós encaramos as privações, por exemplo, financeiras, falta de emprego. Eles não encaram da mesma forma como nós encaramos. Então, eles não têm o mesmo nível de reclamação que teria um crente de um país ocidental. Por exemplo, o Brasil.
Eles não têm o mesmo nível de reclamação. Então, para eles, congregar num lugar simples não é problema. Para eles, trabalhar num emprego simples não é problema. Para eles, suportar a dor não é problema. E eu estou falando a dor, às vezes, de ser proscrito numa família. Porque tem famílias que, quando uma pessoa aceita Jesus, a família expulsa esse irmão. E até na Igreja da Promessa acontece isso. Então, para nós, se uma família expulsa alguém aqui e diz, olha, você não é mais da família, você tem que ir embora. É como se aquele filho estivesse recebendo ali a sentença de morte familiar. Tem promessistas que não encontram família há 25 anos, há 20 anos lá. Não é? Por quê? Eles aceitaram a Jesus, depois se tornaram promessistas, mas já eram cristãos quando vieram para a promessa, alguns. E a família os expulsou de casa naquela época, e eles não voltam mais em casa. Por quê? Porque a família às vezes não aceitam a eles em casa. Por que eu estou fazendo esse pano de fundo para você entender? Quando você vai para a adoração, eles explodem a adoração a Deus. Eles são profundos na adoração a Deus, porque a percepção que eles têm da vida não é a percepção que nós temos. A cosmovisão deles não é a cosmovisão que nós temos. Então, assim, eu vou contar uma experiência que nós tivemos. A gente estava no culto, um culto muito envolvente, impactante, profundo, onde o Espírito de Deus, aquela sensação de presença de Deus constante nos corações, e de repente a energia elétrica acabou, né? Apagou as luzes, tínhamos lá um teclado, o som parou de funcionar, o microfone parou de funcionar, e para a gente com a cabeça ocidental, a gente já ficou assim, o que vai acontecer agora, né? Mas assim, em 30 segundos, uma mocinha de uns 14 anos pegou um tamborzinho, Santi, um tamborzinho pequenininho, sentou no chão, perto do púlpito onde nós estávamos, começou a bater naquele tamborzinho e todo mundo começou a cantar. E o culto continuou. Para eles, não fez diferença a energia ou não. E ninguém disse agora. Eles continuaram louvando a Deus. E o fogo caiu. Então, essa percepção de quem é Deus na vida de quem foi resgatado na Índia é muito importante. Impacta a gente, irmãos. Quando você olha a simplicidade, onde eles congregam, às vezes sentados no chão, às vezes não é porque eles sentam no chão, é porque não tem cadeira. Porque tem missionário que fala que eles gostam de sentar no chão. Não, eles às vezes não têm cadeira. Eles estão assentadinhos no chão ali, tocando o tamborzinho, e o fogo caindo, e o Espírito tocando os corações, e as pessoas sendo entusiasmadas pelo Espírito. Então nós temos uma igreja vibrante. Esse é um ponto. Um outro ponto importante. Mulheres, numa cultura onde a cultura indiana, o importante não é a hierarquia, é a honra. Então, se você tem a ideia de hierarquia, tem o pastor, o presbítero, o diácono, a diaconisa, para um indiano não tem essa estrutura verticalizada. Para ele é a honra. Você tem honra ou não tem honra? Se você tem honra, você pode ser o porteiro da igreja ou pode ser o pastor. Você precisa ter honra, precisa ser honrado. E nessa cultura, a mulher vai ser submissa ao homem por conta da honra. Por conta da honra. Agora imagina mulheres como moças e mulheres que têm que convencer os seus esposos que elas se tornaram cristãs. E, por conta da honra, muitos preferem serem bastante rígidos com as mulheres e as moças, porque eles não vão aceitar que elas deixem de ser hindus, e muitas, com a graça de Deus, conseguem convencer os seus esposos. E elas se tornam cristãs, adventistas da promessa. Mesmo numa sociedade onde a honra é tão importante, olha, a honra é tão importante na Índia, tão importante, que se uma moça se descasar, por exemplo, os casamentos em muitos lugares são casamentos ali previamente arranjados, se descasar, tem lugares que, alguns grupos, que é preferível a moça morrer do que ela ser separada, para não desonrar o pai. Não é para não desonrar o marido, para não desonrar o pai. Mesmo numa sociedade, em alguns grupos, em alguns vilarejos extremamente rígidos, o evangelho é poderoso para triunfar sobre a rigidez. E muitas mulheres se tornam promessistas. Então nós temos uma igreja formada por mulheres, por jovens, uma igreja vibrante. Nós vemos uma igreja vibrante, como vocês percebem aqui, por exemplo, nessas fotos aqui, olha, uma igreja vibrante,
uma igreja entusiasmada, uma igreja que canta, uma igreja que adora, uma igreja que está pronta para expandir o evangelho, para chegar a outros estados, para chegar a outras cidades. Cidade pequena na Índia, quando você fala em 1 milhão de habitantes, é cidade pequena. Tem um estado na Índia que tem 220 milhões de habitantes, um estado. A capital tem 25 milhões. Uhum. Então são muito populosas as cidades. A promessa pode chegar nesses lugares populosos. Então, meus irmãos, a igreja indiana é uma igreja vibrante, uns 80 crentes aproximadamente, com condições de chegar muito mais longe, porque nós temos uma igreja jovem, formada por muitas mulheres corajosas que venceram essa estrutura rígida que eu falei para vocês, homens que abraçam o evangelho e adoram a Deus e são fiéis ao evangelho. Temos uma família pastoral excepcional, que é a família do pastor Ananto, então a igreja tem tudo para crescer rapidamente na Índia. Amém, pastor, glória a Deus. Pastor, e para caminhar para o final desse episódio, depois de tudo que vocês nos contou aqui, quais são os próximos passos para esse projeto? Como os promessistas também podem se engajar em apoiar esse projeto, pastor? Nós temos o plano agora de construir a igreja na Índia, lá no terreno que nós compramos. Sim. Nós dependemos de recursos financeiros, mas não vou falar do recurso agora. Eu vou pedir para que vocês orem para que no momento oportuno possamos construir a igreja para umas 200 pessoas. A nossa igreja comporta umas 70 pessoas hoje. Uma igreja que nós construímos na casa do pastor Ananto, nós fizemos uma varanda grande onde temos a igreja. Agora nós queremos construir a igreja no próprio terreno para umas 200 pessoas, salas para as crianças, salas para o treinamento dos missionários, para que possamos pregar o evangelho em outros locais também. Então esse é um desafio que nós temos e eu peço a oração de vocês. Um segundo desafio, para um país que tem 1.800 dialetos, 16, salvo engano, 16 línguas oficiais e 1.800 dialetos reconhecidos no país, não é fácil pregar o evangelho, não é fácil. Se no Brasil nós temos só o português, em alguns lugares a gente tem limitação com literatura, imagine agora pregar num lugar onde tem uma diversidade linguística desta. Então nós precisamos traduzir os materiais que nós temos, os conteúdos que nós temos. Traduzir o doutrinal, por exemplo, para o Hindi, para o Malayalam, que é o idioma falado no sul da Índia, traduzir a nossa confissão de fé, traduzir os materiais da nossa igreja, para que os irmãos tenham acesso a este material. Então nós estamos nesta fase de traduzir materiais evangélicos, bem como os materiais da Igreja Adventista da Promessa, para que a liderança tenha conteúdo, tenha minimamente estrutura literária para discipular as pessoas em outros estados. Então a expansão da igreja também precisa passar por essa experiência de ter material no próprio idioma. E por fim, nós precisamos de recursos financeiros para contratar novos pastores. Então hoje na Índia, um casal a gente contrata para trabalhar na missão em torno de $325, um casal. Uma família ali, um casal com 2 filhos, por volta de $500, Então hoje nós temos o pastor Ananto, que é um pastor de tempo integral, nós temos o Pankaj, que é de tempo integral também, mas ele é solteiro. Então nós conseguimos manter esses projetos. Quem nos ajuda nesses projetos é a Convenção Paulistana. A Convenção Paulistana, ela é parceira da Índia, tem nos ajudado. Mas a gente pede também para vocês orarem e aqueles que puderem ajudar. Quando nós formalizarmos as campanhas para a Índia, você que puder ajudar, para que contratemos também pastores na Índia. Então, se nós tivermos mais pastores na Índia, rapidamente nós teremos mais igrejas na Índia. Por quê? Porque eles pregam o evangelho e as pessoas vão ouvir o evangelho e elas serão cuidadas, elas gostam de culto. Se fizer culto sexta-feira elas vão, sábado elas vão, domingo elas vão, segunda elas vão, elas gostam de culto. Por quê?
Porque elas vão no templo hindu todo dia, manhã, tarde e noite. Você encontra o pessoal com aquela marca assim na testa, elas passaram lá no templo e foram marcadas. Elas vivem em função da religião. A religião faz parte da cultura cotidiana. Então, assim, todos os dias tem religião. Agora, se a gente tem uma igreja na Índia para ter culto uma vez por semana, não funciona. Por quê? A pessoa vem uma vez na promessa e vai começar a procurar culto onde tiver. Porque na cultura dela, ela vai ao templo todos os dias. Então, nós temos vários cultos na semana. Tem culto de oração, aí tem culto, o culto normal ali de sábado, lá o nosso culto é sábado à tarde. Tem domingo de manhã, tem culto lá, e durante a semana tem culto também. Então nós precisamos de pastor para que possa fazer os cultos constantes. As pessoas vêm. Então precisamos ter mais pastores no corpo ministerial indiano. E a gente pede a oração de vocês e a ajuda de vocês para que a gente possa também ter um corpo ministerial forte na Índia. E treinar novas lideranças, irmão. É o nosso desafio, treinar novas lideranças, que as pessoas possam entender o Evangelho, entender a missão, entender a vocação e nos ajudar proclamando o Evangelho antes do retorno de Jesus. Olha, a Índia tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Se a promessa fizer o trabalho, se empenhar, se a promessa se engajar, se a promessa colocar o coração, o bolso na missão de Deus na Índia, no retorno de Jesus, a Índia vai povoar os ares. Muita gente vai subir ao encontro de Jesus da Índia, né? Hoje já é uma das maiores igrejas do mundo, mesmo com tanta perseguição que tem na Índia, porque é um país muito populoso, então se considerarmos os milhões de cristãos que tem lá, são milhões, mas se comparados a 1 bilhão e 400 milhões, ainda tem muita gente para ser salva, e nós contamos com a sua oração. Amém, pastor. Eu queria que podamos encerrar esse episódio que você nos contou tantas coisas e nos inspirou também a ter esse compromisso de oração também com a Índia, né? Que você possa orar, pastor, pela Índia e nos ajude e nos leve também em oração por esse país. Amém. Pai de amor e graça, nós oramos no mérito de Jesus, sabendo, Deus, que é um desafio gigante. Temos dificuldade com o idioma, com tradução de literatura, limitação financeira, treinamento de liderança. Mas o Senhor nunca disse que seria fácil. O Senhor levanta homens e mulheres para cada tempo, para cada época, para que se engajem nessa missão gloriosa de pregar o Evangelho ao redor do mundo. Aqui estamos nós, ó Deus, um projeto que nasceu há 15 anos atrás na Promessa. Hoje temos uma igreja registrada nesse país, temos liderança, temos 80 promessistas, em torno de 80 promessistas neste país. Eu peço que o Senhor nos dê graça e misericórdia para avançarmos, meu Deus. Que os olhos do Senhor estejam também sobre a Índia, meu Deus. Leva a palavra do Senhor a cada vila, a cada cidade, a cada estado. Quantos milhões e até bilhões de pessoas nós temos na Ásia. E o Senhor amou a cada um na cruz do Calvário. Ajude a Igreja Adventista da Promessa, meu Deus, a ser sal e luz naquele lugar, a ser exemplo para os fiéis, a ser uma denominação engajada na missão, meu Deus. Ajude-nos, ó Deus, a colocar o coração na missão. Que haja interesse dos irmãos promessistas pela Índia, que eles possam olhar o mapa mundi daqui para frente diferente, meu Deus, sabendo que o Senhor está nos chamando para pregar o Evangelho em todos os lugares, que o que está acontecendo lá é porque o Senhor tem uma igreja militante aqui, uma igreja batalhadora aqui, Senhor. Não tire do coração dos promessistas, meu Deus, a chama do seu Espírito, a chama missionária que está ardendo, ó Deus, ano após ano, e agora nós estamos vendo a expansão da promessa, meu Deus. Estamos vendo a promessa chegar, ó Deus, a dezenas de países, sejam implantando igrejas, sejam por famílias promessistas ou em lugares de igrejas organizadas. Eu peço que o Senhor leve essa igreja para muito mais ainda, meu Deus. Que os nossos olhos possam ver, meu Deus, essa igreja chegar de fato em povos não alcançados, meu Deus. Também chegar em povos que nunca ouviu falar o nome de Jesus uma única vez. Que a promessa seja esse instrumento que vai levar o nome de Jesus para essas pessoas. Nos ajude a ser instrumento da sua graça, em nome para a glória de Jesus. Amém. Amém. Amém, pastor. Muito obrigado por esse tempo. Que Deus continue te abençoando. Amém. E obrigado a você por ficar até o final. E no próximo episódio nós vamos conversar sobre o Nepal. Também foi uma viagem muito interessante, profunda, e você vai conhecer também o que aconteceu nessa viagem para o Nepal.
No próximo episódio a gente se encontra e que o Senhor continue abençoando a sua vida. How great the castle that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to bear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior,